Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor André gravando mais um vídeo para ajudar vocês a relembrar a matéria, um resuminho, dessa vez falando de Guerra Fria. Tá preparado? Pega aí teu caderno, tua caneta, foca a atenção no vídeo e vamos nessa. Pessoal, o tema de hoje é Guerra Fria, como eu falei, período bastante importante do século XX, que vai de 1945 até 1991. Durante esse período, a gente vai viver uma grande tensão entre dois polos da política, da economia, né, do poder militar no mundo. De um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a União Soviética. Cada um deles meio que sendo ali o líder, né, sendo o capitão de uma ideologia específica, no caso da União Soviética, do comunismo, no caso dos Estados Unidos, do capitalismo. Tá certo? A gente chama esse período, portanto, de um período de bipolaridade mundial. Por que bipolaridade? Fácil, porque existiam dois bipolos, né? Quais eram esses polos? O polo capitalista e o polo comunista. E o restante do mundo, professor? O restante do mundo vai ter que optar por entrar ou num grupo ou no outro grupo. Então, um período de bastante tensão mundial, correto? Essa tensão ela vai se manifestar em diversas áreas. A gente pode pensar na área tecnológica, por exemplo, onde a gente vai ter aí os dois lados disputando para ver quem que tinha tecnologia mais avançada, quem que tinha a ciência mais desenvolvida. O caso mais emblemático dessa disputa tecnológica, evidentemente, é a famosa corrida espacial, né? Então, o avançar do homem sobre o espaço sideral vai ser disputado aí por esses dois lados, né? Para ver quem tinha a tecnologia mais avançada, mais eficiente. Então, quem foi o primeiro país a colocar um satélite em órbita da Terra, que no caso foi os soviéticos, né? Depois a mandar o primeiro ser vivo, depois o primeiro ser humano para o espaço, tudo isso foi a Rússia que fez, colocando eles em vantagem, e por final os Estados Unidos acaba ganhando, entre aspas, né, essa corrida, ao colocar o primeiro homem na superfície lunar. Mas tu vê aí, o que é importante é lembrar que é essa disputa entre os dois o tempo inteiro, né? É uma disputa econômica também, é uma disputa no campo das artes e da cultura também, e é uma disputa militar. Mas não uma disputa militar aberta, uma guerra aberta entre Rússia e Estados Unidos. Ainda bem que não foi. E até por isso é chamado de Guerra Fria, né? Porque a coisa não esquentou. Tenta sempre memorizar isso, né? Por que Guerra Fria? Guerra Fria porque não houve troca de tiro entre americanos e russos na Europa, né? Assim, no cerne ali da questão. Mas na periferia do mundo, no terceiro mundo, houve. A gente vai ter essa confrontação militar aberta entre capitalistas e comunistas ocorrendo na Península da Coreia, a famosa Guerra da Coreia, que até hoje não está resolvida, vale a pena lembrar. Isso vai ocorrer no Vietnã também, e isso vai ocorrer no Afeganistão também. Fora vários outros casos menores que não cabe aqui entrar em cada um deles, mas esses três são os mais emblemáticos e já ajuda a gente a lembrar de que essa disputa militar ocorreu entre comunistas e capitalistas em várias regiões do mundo, tá certo? No que diz respeito à África, a gente vai ter a descolonização, né, daqueles territórios que antes eram colônias europeias, que vinham lá desde o século XIX e após a Segunda Guerra Mundial começam a se descolonizar, e esses países novos que vão emergindo no continente africano, eles vão ora buscar apoio da União Soviética, ora buscar apoio dos Estados Unidos, para estarem iniciando ali o seu desenvolvimento material e solucionando os problemas iniciais que a independência trouxe para eles, né? No que diz respeito à América Latina, a gente vai ter um evento significativo ocorrendo, que é a Revolução Cubana, que instala o regime de Fidel Castro, né, um regime comunista na ilha de Cuba. Isso ocorre em 1959, colocando, portanto, uma partezinha do continente americano, no caso a ilha de Cuba, pertinho dos Estados Unidos, ali no Caribe, no bloco da União Soviética, né? Olhando para o mapa assim, da geopolítica mundial, coloca Cuba do lado dos soviéticos. Daí disparou todos os alarmes possíveis, né, em Washington, e a partir daí a gente passa a ter uma vontade de influenciar os demais países da América do Sul, principalmente, a evitarem de entrar para o bloco soviético, né? A garantir eles do lado do bloco capitalista, do lado dos Estados Unidos, e isso vai ocorrer através da cooptação
da influência, da ingerência norte-americana na política dos países aqui da América do Sul, né? Cooptando as elites locais, econômica, política, militar, a derrubarem os governos democráticos que existiam nesses países e instalarem regimes militares que garantiriam ali que esses países permaneceriam do lado capitalista, né? Evitando manifestações de esquerda, simpáticas ao comunismo, ao socialismo dentro de seus países e fazendo isso muitas vezes através da utilização da violência. A gente já estudou ali o período da ditadura militar, né? A gente sabe do que isso está falando, a gente sabe o que isso significa. Então ali manter essa região como parte da zona de influência norte-americana. Tudo que os Estados Unidos não queriam nesse período é que um país grande, com grande quantidade de recursos naturais, população grande, como por exemplo o Brasil ou a Argentina, acabassem aderindo ao bloco comunista. Esse seria o pior pesadelo dos Estados Unidos, porque ia trazer um desbalanço, né? Ia desbalancear ali a política norte-americana na região de uma forma muito profunda. Então a gente vai ter essa disputa o tempo inteiro entre os dois blocos, que vai trazer, claro, consequências para o resto do mundo. Já falamos da Ásia, já falamos da África, já falamos da América do Sul. Até quando que vai ir essa disputa entre os dois blocos? Essa disputa entre os dois blocos ela termina definitivamente em 1991, quando há a dissolução da União Soviética. A União Soviética já desde os anos 80 vinha enfrentando dificuldades crescentes no campo econômico, principalmente. Os gastos enormes que foram feitos ali para a invasão soviética do Afeganistão, que acabou em derrota, né, para os russos, ajudou a piorar, a complicar ainda mais essa situação. E ali na metade dos anos 80 para frente, o líder soviético, né, o Mikhail Gorbachev, ele começa a introduzir políticas de modernização e de liberalização política e econômica da União Soviética. A ideia dele não era acabar com a União Soviética, a ideia dele era reformar a União Soviética, tanto no trato econômico quanto no trato político, para que ela ganhasse aí uma sobrevida maior. Mas o processo ele acaba fugindo do controle, né, do Gorbachev, e a perestroika, que era a abertura econômica, e a glasnost, que era a abertura política, acabam tomando vida própria e acabam fazendo aí com que a ideia de uma União Soviética comunista centralizada, que dominava ali toda aquela parte oriental da Europa, viesse a ruir, né? Contribuiu muito para isso o próprio custo da disputa tecnológica e militar com os Estados Unidos. Isso era muito, muito, muito caro. E para manter ali o pé de igualdade, né, com os Estados Unidos no desenvolvimento de armas nucleares, no desenvolvimento de novas tecnologias, a Rússia precisava realmente de uma política econômica mais eficiente, que o Gorbachev tentou implementar através da perestroika, mas que acabou não dando certo. Em 1991, a gente tem aí o fim da União Soviética, tá ok? Então, pessoal, só para passar agora rapidinho a matéria, Guerra Fria, período de tensão, de bipolaridade mundial. Né? Tensão entre quem? Entre Estados Unidos e União Soviética, ou entre capitalismo e comunismo. Vai da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, 45 até 1991, né? Durante essa segunda metade toda aí do século XX. Vai afetar o mundo inteiro, todo mundo vai ser influenciado direta ou indiretamente por esse período de tensão entre esses dois polos mundiais. Pensando aqui no nosso caso, a gente tem que lembrar que as ditaduras militares que vão ocorrer na América do Sul, como a que ocorreu no nosso país, são resultado desse contexto histórico, né? Os militares aqui financiados, incentivados pelos Estados Unidos, tomarem o poder para evitar o enraizamento, né? A disseminação das ideias socialistas e comunistas aqui, era uma forma de estar evitando uma possível revolução comunista ou qualquer coisa do tipo viesse a ocorrer no Brasil. Então está dentro desse contexto também. Por fim, a gente tem aí as guerras que ocorrem ao longo desse período, né? Coreia, Vietnã, Afeganistão. E a gente chega ao fim da Guerra Fria com a dissolução da União Soviética, incapaz de manter a corrida com os Estados Unidos, a corrida armamentista, tecnológica, devido aos custos disso, sua economia
não conseguia competir com a economia norte-americana na realidade, né? E isso acaba levando à dissolução da União Soviética no ano de 1991. Tá ok? Pessoal, não é um conteúdo difícil, se a gente prestar atenção aí em algumas coisinhas, a gente já consegue matar a maior parte dessa matéria, né? É algo que ocorreu recentemente, a gente está falando da segunda metade do século XX, então isso tudo ajuda a gente a entender melhor esse período, tá certo, pessoal? Obrigado pela atenção mais uma vez, e é isso aí, até a próxima. Valeu!